Muito bem, nação, a informação que temos no momento é que a Arrascaeta está fora das 2 partidas da final do Campeonato Carioca. E quem deve ser titular deve ser o Everton Ribeiro, voltando à titularidade do Mengão. Nós vamos aqui analisar treino do Flamengo, entrevista com Everton Ribeiro, muitas mudanças no Mengão. Vamos aqui reagir, por isso já chega deixando o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações, porque assim sempre você receberá todas as informações do Flamengo. Antes do vídeo, eu apresento para você um XBet, que é uma das melhores casas de apostas do mundo, que inclusive é patrocinador oficial do Barcelona, do Liverpool. E ela está com uma promoção incrível para as primeiras 20 pessoas que se cadastrarem hoje, através do link que está na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Aonde ali você fazendo seu cadastro simples, realizando seu primeiro depósito para você fazer a sua fezinha, você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Depositou R$20, ganha R$20 na hora. Depositou R$100, ganha mais R$100 na hora. Vai lá, corre e aproveita. 1xBet, uma das melhores casas de apostas do mundo, tá bom? Cresce esse vídeo o canal ESPN Brasil, Flá TV, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. O Ribeiro, hein, que falou sobre o Fla-Flu que vai decidir o título do Carioca. Deixa eu botar o Lai na conversa, então, que vai trazer os detalhes pra gente. Oi, Lai, bom dia, seja bem-vindo. Oi, Mari, bom dia para você, Lofredo, Luiz, um grande abraço a todos. Daqui a pouquinho, às 10 horas, está marcado o treino do Flamengo aqui no Ninho do Urubu. A gente vai ter a oportunidade de fazer aquelas primeiras imagens, né, do aquecimento, mas nada mais do que isso. Trabalho tático, né, e técnico, a gente não vai ter oportunidade de fazer as imagens, de acompanhar. Mas os primeiros minutos, sim, como você falou, o Everton Ribeiro, né, uma das lideranças desse grupo, desse elenco rubro-negro, deu entrevista aqui no Ninho do Urubu, falou de diversos assuntos, desde o grupo da Libertadores que o Flamengo está e também, óbvio, a final, né, a primeira partida, o clássico Fla-Flu na final do Carioca, sábado às 8h30 no Maracanã. O Everton Ribeiro até foi perguntado em determinado momento se o Fluminense, né, é o favorito. Aí toda a experiência dele conseguiu argumentar sem responder, né? Inteligente, esperto, o Everton Ribeiro defendendo o lado dele, não entrando em polêmica sobre o favoritismo no clássico Fla-Flu. E a gente tem aí a primeira resposta dele, né, um trecho dessa entrevista, exatamente sobre a final, né, o primeiro jogo da final no Maracanã. A gente confere agora. A gente treinou muito taticamente, né? Fizemos alguns acertos que ele achou que a gente tinha que fazer dentro de campo. Trabalhamos a parte do ataque, a nossa linha defensiva. Então, acredito que a gente está muito mais preparado do que quando a gente parou, jogamos as semifinais. E a gente, como eu falei, né, a gente espera poder botar em prática e conseguir fazer tudo que a gente treinou no jogo, que é o mais importante. E a boa notícia aqui no Ninho do Urubu, desde ontem o Gabigol voltou a treinar com o restante do grupo. Desde a semifinal do Carioca contra o Vasco, ele vinha fazendo um trabalho específico de reequilíbrio muscular para diminuir, né, o risco de lesões, para evitar, né, esse risco de lesões. E ele está treinando normalmente desde ontem, é esperado também no trabalho que acontece daqui a pouco. Agora, a preocupação aqui no Ninho do Urubu é o Arrascaeta, porque o Arrascaeta nesta semana ainda não treinou com o grupo e dificilmente vai ter condições para o jogo de sábado contra o Fluminense. Lembrando que ele saiu naquele jogo da semifinal contra o Vasco, no Campeonato Carioca, sentindo dores musculares, teve uma lesão muscular na coxa esquerda e também está fazendo um tratamento para diminuir as dores frequentes, recorrentes no pubis, desde o ano passado, que incomodam o Arrascaeta. Então, tem a boa notícia do Gabigol, mas também essa preocupação, até porque na semana que vem tem a estreia na Libertadores da América, contra o Alcas, no Equador. O Flamengo viaja na segunda-feira, provavelmente o Arrascaeta vai viajar, mesmo não tendo 100% de condições, vai ser preparado até o dia do jogo. E o Flamengo vai ter um mês agitado, né, o mês de abril, tem a final do Carioca, tem a estreia na Libertadores, tem também o Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, a estreia contra o Coritiba no dia 14 no Maracanã. E a expectativa, pelo menos internamente o Flamengo trabalha com essa possibilidade do retorno do Bruno Henrique, 10 meses afastado, um longo período depois de uma grave lesão no joelho. E a expectativa é que ele retorne na estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Tá tudo lá no ge.com, né, todos os detalhes desta informação, dessa notícia, né, um jogador importantíssimo no Flamengo que passou todo o ano passado praticamente, né, sem poder atuar depois dessa grave lesão, pessoal.
Te agradeço demais pelas informações. Bom dia e bom trabalho a você, viu? Valeu, um grande abraço para vocês. Beijo! Lá não estava ouvindo a gente antes. Vou chamar mais um trechinho da entrevista do Everton Ribeiro, que falou justamente do Arrascaeta, né? Vamos ouvir. O Arrasca é um jogador diferenciado, né? Já mostrou todo o seu potencial, toda a sua qualidade que ele tem aqui no Flamengo. A gente espera que ele possa voltar o mais rápido possível, quem sabe para o primeiro jogo ainda. E em questão de poder fazer a meia, a minha função, né? Faço isso a vida toda. Uma característica diferente, a minha e do Arrasca, mas com certeza, se precisar, vou estar preparado ali para fazer. Vou lembrar para vocês que essa decisão Fla-Flu vai reunir os 3, ou o top 3, de artilheiros do Maracanã. Lá no nosso ge.globo tem um recorte bem legal desde 2020, porque o Cano que aparece ali chegou, foi o ano do Cano no Brasil, né? Então a gente tem o Gabigol com 47 em primeiro lugar, o Pedro com 44 em segundo lugar. 2020 foi a chegada do Pedro no Flamengo também. E 36 do Cano em terceiro lugar. São artilheiros da década do Maracanã. E também tem artilheiros do exatamente, antigo Maracanã, artilheiros do novo Maracanã. Tem esse recorte também. Mas, de qualquer maneira, a gente está cortando a partir de 2020 por causa do Cano. Artilheiros do final de semana no Maracanã. Não, tem que cortar 2020. Não. É claro. Antes, como é que o Cano... Não, legal. Né? Não, 2020 é um bom recorte. Um recorte de lá para cá. Esse é o top 3 de artilheiros do Maracanã. E eles estarão juntos. Juntos não, né? Estarão reunidos, pelo menos, se enfrentando nessa grande final. E a boa notícia para o Flamengo é essa contratação, né, que o clube fez para essa temporada agora, Bruno Henrique. Não. Bruno Henrique e Gerson, que ano é hoje, né? 10 meses que não joga, 10 meses que não joga, você coloca um jogador desse com a vontade que deve estar para jogar o Bruno Henrique. Resta saber em que posição vão colocar ele para jogar. Goleiro. Não é goleiro? Não, o técnico já viu, já Não, eu falo pela concorrência, tá? O esquema que foi encontrado, aliás, não, porque o técnico pode colocar ele de lateral direito, não duvidem, tá? Não duvidem. Eu falei, brinquei goleiro, mas lateral direito vocês não duvidem, não. Também não fica dando ideia. O Pedro, a ascensão do Pedro e o esquema que foi tão vitorioso também, se deve à baixa do Bruno Henrique. Sim, né? Ia ser difícil encontrar um espaço, porque o Bruno Henrique não é um jogador que sai fácil, não. E até acho que ele vai encontrar espaço nesse time. Eu tenho certeza. Agora, assim, brinquei, hein? Mas 3 zagueiros. Ou não, né? Bruno Henrique na lateral, de ala direita, não duvidem. É impossível? Não é impossível. Não é impossível. Não é impossível. E sobre o Arrascaeta, que o Everton Ribeiro falou, posso fazer ali e tal... O que vocês imaginam para essa primeira decisão? A gente ainda não sabe, a gente não tem ainda, como a gente viu na entrada do Lai, como trouxe o Lai. Se tiver a Arrascaeta, tem que ser o Everton Ribeiro, ainda que seja diferente, posicionamento. Mas de qualquer maneira, sobraria para ele. É um jogador com mais qualidade para você inserir no meio-campo, um jogador que talvez não devesse nem estar no banco, né? Talvez? Não tinha que talvez. Vamos falar, vai lá, Luiz Teixeira. Não, eu acho que não tem nem o talvez, por mais que ele tenha tido uma queda de rendimento, mas assim. O nível de entrega, o que ele já apresentou, o que ele ainda pode apresentar e o que o Flamengo não vem apresentando com a ausência do Everton, eu acho que não necessita nem de crachá para colocar ele no time titular. Eu acho que é um dos erros do Vitor Pereira nesse início de temporada é colocar o Everton Ribeiro no banco. Mas com a ausência do Arrascaeta, nem se pensa. Mas o Vidal ganhou essa posição, né? Ganhou no papo, né? Melhorou um pouquinho. O Vidal estava muito mal e por isso ficava de fora do time. Ele melhorou um pouquinho, mas assim, ganhou no papo. Deixa eu contar uma coisa para vocês, já que a gente está falando dele. Nessa mesmíssima entrevista, o Everton Ribeiro contou que o Flamengo ainda não procurou ele e nem pelos representantes dele para falar sobre renovação de contrato. Enquanto isso, tem outro clube que procurou ele. Conta aí, conta. O Corinthians não esconde de ninguém o desejo de ter ele de volta. Mas já procurou? Só conversa. Não, só conversa informal. Não só o Corinthians, como alguns jogadores que são amigos também. Vem pra cá. Vocês estão vendo? É sobre isso. É uma boa ideia para renovação do elenco do Corinthians, né? O Corinthians está precisando renovar mesmo seu elenco, mais juventude, né? Pô, Alfredo, mas... Não, assim... O Everton Ribeiro cabe em qualquer time. Eu também acho que cabe, mas assim... Esse aí não tem como eu te também rebater. acho que cabe, tá? Acho que se o Corinthians conseguisse o Everton Ribeiro, um acréscimo ao elenco. Mas o Corinthians tem que se preocupar que daqui 2, 3 anos vai ter Corinthians, tá?
Tem Corinthians daqui a 2, 3 anos. E muitos dos jogadores que estão no Corinthians não vão ser jogadores profissionais daqui a 3 anos. Muitos. Ou já estarão em fase muito avançada da carreira. Alguns vão ter que se aposentar. Em 2, 3 anos, Renato Augusto vai ter que se aposentar. O Cássio talvez esteja no seu limite, né? Então, o Corinthians tem que procurar, acho que contratar jogadores como Everton Ribeiro para o Corinthians seria interessante como acréscimo, mas tem que pensar lá na frente. O Everton falou que está muito focado. E o fato de o Flamengo não ter procurado o Everton Ribeiro ainda... o contrato dele vai até dezembro. Tá? Dezembro desse ano. Dezembro é julho, né? Ô Mari, porque julho você já pode começar... Mas ele disse que está 100% focado na decisão. Diga lá, Luiz Teixeira. Consulta, interesse e desejo não é proposta. Claro, tá? A gente não entendeu. é conversa claro. Não, você falou, você deixou claro. Para deixar muito claro. Você falou e até falou dos amigos também. O Luiz Teixeira disse que Corinthians fez uma proposta por ele. Não, eu já estava quase fazendo isso. Não, a gente vai falar isso. Já coloquei até no... Mas eu entendi. O reloginho aqui. Eu entendi. Agora, também, mas aí também tem o lado que você falou, né? O Corinthians precisa pensar na sua renovação, não que o Everton Ribeiro não some. Aliás, como lembrou o Luiz Teixeira, que elenco do Brasil não se sentiria... Soma talvez pro ano que vem. Some, mas e depois? Tá, precisa de qualquer maneira pensar no amanhã, né? Com mais pressa. E acho que o Flamengo também, não renovando com o Everton Ribeiro, começa a pensar nessa situação. O grupo campeão, super campeão de 2019, ele está se esgotando em alguns pontos. Principalmente os jogadores mais velhos. Porque se você pegar Gabigol, Arrascaeta, mesmo o Bruno Henrique, ainda tem. O Everton Ribeiro é a parte mais velha desse grupo, entre outros que já saíram, inclusive, né? Principalmente na parte no setor defensivo. Vamos aguardar, porque você lembrou bem também, no meio do ano, não evoluindo a conversa pela renovação, ele acaba ficando liberado para decidir por um pré-contrato, né, em outra equipe, ou começar a negociar oficialmente com outra equipe. Bom, o que o Flamengo fez nesses últimos dias também, dito pelo Everton Ribeiro? Trabalho de Vitor Pereira. Treino muito tático, tá? E acertos que o próprio Vitor Pereira achou que eles tinham que fazer dentro do campo. Por exemplo, parte do ataque e linha defensiva. Então, para o Everton Ribeiro, se a gente comparar o Flamengo hoje com o Flamengo que parou lá na data FIFA, hoje está, aspas do Everton Ribeiro, muito mais preparado quando jogamos as semifinais, disse ele, que espera botar em prática tudo que foi treinado no jogo, que, segundo ele, obviamente, é o mais importante. Não, o outro time também treinou o mesmo período. Não, mas deixa eu só fazer um parênteses. A comparação dele é lá com as semifinais. Sim, qual era a evolução do time. Exatamente. Depois, ele tem a impressão que, depois desses treinos, eles entenderam melhor as ideias do técnico e podem colocar em prática algo melhor do que eles vinham colocando. Foram 2 semanas, principalmente na questão tática, né? Tecnicamente, esse time, a qualidade é altíssima, né? Isso não vai se perder. Nem com paralisação, também não tem muito a ganhar na parte técnica. Se você deixar de treinar, você perde um pouco. Mas assim, você continuando a treinar, não é que você vai ficar muito melhor. Até porque também ficar muito melhor que esses caras, aí vai ficar difícil. Né? Mas enfim, na parte tática, eles tendem a entender um pouco mais o trabalho do técnico, sim. Do outro lado, o adversário já conhece o trabalho do técnico há um bom tempo. De outra temporada. Isso. E treinou do mesmo modo. Então não significa que na hora que o Flamengo apresentar essa evolução comparativa com o adversário, pode parecer que não teve evolução. Quando você pega aquilo que você treinou, coloca no jogo, você tem o adversário também para você conseguir ter um parâmetro, né? Que pulou a parte da adaptação, né? Que não tem a parte da adaptação. É verdade. Não tem a necessidade da adaptação. Vamos ver no sábado, né, como vai começar essa história. mas, falando nisso, vamos pro... Opa! Tá confirmado, hein? Tá. Acabou de chegar aqui a informação, hein? Notícias que vêm... Recebo aqui. Exatamente. Aqui a conexão é muito forte. O Arrascaeta vai precisar de 1 mês para se recuperar e, por isso, está fora dos 2 jogos da final do Campeonato Carioca. E da estreia oficial. O retorno é previsto para o fim de abril e início de maio. Pela primeira vez em muitos anos seguidos, e Flamengo e Fluminense têm
disputado principalmente o título carioca, todos os anos seguidamente. Nesse ano, a gente está cogitando como o Flamengo neutralizará o Fluminense. Nos outros anos todos, a discussão era outra. Era do Fluminense para neutralizar o Flamengo. Por quê? Por causa do futebol que os dois times vêm apresentando. Essa história do favoritismo, tem o favoritismo do que está acontecendo, do que a gente está vendo, e o favoritismo em potencial, que esse o Flamengo não vai perder nunca. O Flamengo tem a qualidade dos jogadores para fazer o seu resultado, como já fez muitas vezes. Mas bola no momento, quem está jogando mais é o Fluminense. Então é por isso que até no próprio discurso do Everton Ribeiro, ele falou em maneiras de neutralizar o Fluminense, em como evitar que o Fluminense jogue o seu jogo. Já é uma evolução em relação aos últimos confrontos. Nos confrontos anteriores, inclusive, o Fluminense ganhou o último. Uma evolução de quem? Uma evolução do Fluminense. E sim. talvez uma involução do Flamengo. Porque não é mais o bicho-papão dos outros anos. No ano passado até perdeu, mas era bicho-papão. Era o bicho grande a ser mais, batido. Professor? É menos do que já foi. Não tem essa evolução. Infelizmente, o torcedor rubro-negro sabe disso, não tem visto essa evolução. E eu também não sei essa questão do X9. Tem X9 no Flamengo? Então... Era caguete, sim. Era caguete, sim. Eu só sei que a polícia chegou no velório. O dedão do defunto apontava para mim. Velório do Alcaguete. Procurem aí. Bezerra da Silva. Era caguete, sim. Chama atenção essa história, porque tem incomodado muito internamente. A comissão técnica do Vitor Pereira está chateada com esses vazamentos frequentes. E aí a gente sempre pontua, né? Não há nenhum problema do jornalismo noticiar quando tem uma informação interna. É parte do trabalho de jornalistas apurar e tentar desvendar a escalação, tentar analisar o trabalho do técnico, antecipar essa formação. Isso é um trabalho jornalístico. Agora, quando internamente se passa a fazer isso com o intuito de prejudicar o clube, aí tem um problema sério. E aí o Flamengo deveria se debruçar sobre isso. Não é nem a questão de achar uma pessoa e crucificar, mas identificar erros nesse processo ou de contratação de profissionais, de fluxo interno de informação, como o Flamengo e o Departamento de Futebol podem blindar mais a comissão técnica do Vitor Pereira, porque isso não é normal. E aí a gente sempre fala, o maior adversário do Flamengo hoje não é o Fluminense, são os inimigos internos. Há muita gente dentro do Flamengo que joga contra, e muita gente até que tem interlocução com a diretoria, gente influente no clube. A gente já falou várias vezes, as disputas de bastidor, as disputas políticas, sempre houve, né, essa divisão que o Flamengo nunca conseguiu contornar, do grupo do BAP e o grupo do Marcos Braz, gente que fica um puxando a corda para o seu lado e deixa de pensar no Flamengo. Então, há sim um problema grave para um clube que se diz tão profissional, um clube que conseguiu evoluir tanto no aspecto de organização, no aspecto financeiro, e ter esse tipo de problema que é mesquinho, é um problema de gente que joga contra o clube, é algo a se combater, e o Flamengo precisa, de fato, dar uma atenção especial para isso. Porque imagina o trabalho do treinador, que é questionado, o cara está ali na berlinda, perdeu várias finais consecutivas, um início de trabalho complicado, e aí você vê jogo após jogo sua escalação sendo vazada. Gente dando informação para municiar o adversário. Como se trabalha? Como se evolui num cenário desse? Como se tem tranquilidade? Então a gente precisa olhar para o lado do Vitor Pereira também e falar, opa, tem gente ali que não quer que o trabalho do Vitor Pereira dê certo. E a gente sente isso nas redes sociais, de torcedores rubro-negros dizendo, eu torço até para o Flamengo perder essa final aí, para o Vitor Pereira vazar logo, voltar o Jesus. É normal o torcedor... Jesus? Não, mas, pois é, ainda estão nessa página, mas é normal o torcedor ter esse sentimento. Mas não é normal quem trabalha no clube, quem está ali para servir a instituição, ficar com esse fogo amigo, jogando contra o trabalho de um treinador e de uma comissão técnica. E aí, se é para afetar a diretoria, se é para afetar o Marcos Braz, ou até mesmo diretamente o trabalho do Vitor Pereira, não interessa. A questão o Flamengo precisa sanar logo esse problema de vazamentos frequentes, porque, repito, não é normal. A gente sabe que trabalho de apuração, a gente sempre
tenta ali se cercar de várias pontas e como é difícil obter informação sobre escalação, ainda mais agora, com treinos fechados, os clubes se fechando numa redoma, até compreensível de certo ponto, mas quando isso acontece com essa frequência, jogo após jogo, tem um problema grave para ser detectado e sanado. Então é isso daí, nação. Deixa o like no canal, se inscreva, ative o sino das notificações, sempre estaremos trazendo as notícias do Mengão para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.